Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje de literatura brasileira mais atual, 2005, livro que ganhou Oceanos, né, que chamava Telecom na época, né, era chamado o Portugal Telecom, Oceanos, né, 2003, 2002, ou seja, tem 20 anos esse livro, 20 anos, né. Bernardo Carvalho, é um livro que comecei ali na faculdade, não terminei, agora eu terminei, agora estou de boa, né, então não li na faculdade, mas li aqui. Então é um livro interessantíssimo porque está naquela vibe que nós já estamos lendo da antropologia no Brasil, né? Lembrar do Levi Strauss, a gente falou, né? A questão da antropologia no Brasil, estudo dos povos originários, né? As tribos indígenas do Brasil. E aqui interessantíssimo, né? Interessantíssimo porque tem um eco de Quarupi, porque fala do Alto Xingu, né? Fala do Rondon, fala da Majestade do Xingu, que é um romance de 97, está na lista que nós vamos ler ainda. Reler, que é o do Marcin Sklya, Majestade do Xingu. E também o Maíra, que nós já lemos aqui, Maíra, que fala das tribos também. Uma visão bem etnológica, bem antropológica, né, da C. Ribeiro, né? E o Majestade do Xingu vai contar a vida de um médico de origem judaica, né, que é o Noel Newtons. E aqui nós vamos ver um americano, norte-americano, estadunidense, que é aquela grupo de antropólogos americanos que vão estudar os povos originários do interior do Brasil, né? Então o nome dele é Boel Quinn. Boel Quinn se matou em agosto de 39, antes da Segunda Guerra Mundial. E aí o narrador aqui, ele vai estudar essa questão. Então esse estadunidense, né, que também passou pela Pacífico, né? O Fiji. É interessante que esse negócio de europeus ficarem viajando pelo mundo, lugares exóticos, me lembrei muito daquele pintor lá, né? O Paul Gauguin, que viajou para aquelas Polinésias francesas da vida lá, Micronésia, Polinésia, Melanésia, que é no Pacífico, para conhecer outra civilização, outra cultura. Então é o caso aqui do Boel Quinn, que estava entediado na sua vida estadunidense, né? É uma família abastada, assim, classe média alta, né? E não tem problemas financeiros. E interessante, lembra aquele personagem lá do Alex Supertramp, né? Que é aquele jovem de classe média que foi para o interior dos Estados Unidos, viveu uma vida selvagem, né? Tem até a trilha sonora do Ed Vedder, do Pearl Jam. Então é isso, esses jovens estadunidenses que meio assim, estilo beatnik, né? De beat, largar a cultura e ir para a vida selvagem, né? Igual o Audrey, né? Lá do Thoreau, né? David Thoreau. Então tem essa questão, tem essas coisas. Então esse Quinn é um cara assim meio gogão, um cara que quer sair da civilização, quer viver no antropológico, né? Esse estilo antropológico, assim, de tribos indígenas no interior do Brasil, sem civilização, e meio deslocado no mundo, né? E aí ele encontra essas tribos, vê que essas tribos estão sendo agredidas por outras tribos, agredidas pelo homem branco. Essas tribos vivem com constante medo, né? Estão ali em processo de extinção, porque não tem mais que 50 indivíduos, e é uma cultura que se perde. Então ele fala, vou escrever sobre esses povos indígenas, porque é uma forma de manter esses povos, né? E aqui no caso ele vai para essa tribo que chama Trumai, né? Trumai, que fica ali no Xingu, na divisa ali pro Maranhão, né? Aquela região, Tocantins, Maranhão, né? Não é que nem tinha Tocantins, né? Dos anos 30, nem tinha. Então, aí, interessante. Agora a questão narrativa. A questão narrativa, você tem um narrador que está resgatando essas histórias, né, do Boel Quinn, que é o estadunidense. Então, há um narrador que está pesquisando, como um jornalista, né, tipo assim, um historiador, jornalista. Então, tem um pouco de ficção, tem um pouco de história, e a história é também uma narrativa, né? Então, e a memória também é uma ficção, então tudo se mistura, né? Então, você tem essa misturada total de aspectos que são históricos com aspectos que são de memória, que são invenções. Então você não sabe exatamente onde é que é a história, onde é que o cara está inventando, né? E aqui o cara está contando, né? Que se confunde muito com o próprio Bernardo Carvalho. Aqui é a foto dele com o índio no Xingu. E ele foi lá com o pai, né? Então interessante que ele narra aqui a questão do pai, a relação dele com o pai. E dá a entender que quando ele está falando que meu pai e tal, ele está falando dessa questão do pai dele que foi realmente lá, levou, né, o menino até essas tribos, né, o pai aventureiro. Então ele está ali contando a história dele, uma autobiografia, está contando a história do
estadunidense que morreu, né, o antropólogo. E aqui tem as cartas do antropólogo, né, porque ele era uma equipe, ele não estava solitário, ele tinha uma equipe, esses aqui são um dos antropólogos que são da equipe dele. Parece que ele não está na foto, né, mas aqui mostra a equipe, que muitos estadunidenses e equipe brasileira durante o Estado Novo do Getúlio, né, Estado Novo de Vargas, e eles estavam aqui fazendo essas pesquisas bem em primeira linha, né, assim, de primeiros antropólogos, historiadores. Darcy Ribeiro estava nessa época também. Então você vê, é o início da antropologia no Brasil. E aí tem também aqui um engenheiro, né, uma pessoa do interior do Brasil, um engenheiro do interior do Brasil, e esse engenheiro teve contato com Buell Quinn durante 9 noites, né? Então ele foi lá, ajudava, né? O Buell Quinn, quando ele estava de certa forma solitário, né, digamos assim, lá não conhecia ninguém, né, ou então entediado, ou então saindo da aldeia dos índios para conseguir mantimentos, por exemplo, né, encontrava esse cidadão que aí vai guardar as lembranças. Então você tem um relato dessa pessoa lá de 39, né, que chama Manuel Perna, né, que ele vai ter uma narrativa e vai ter intercalado as cartas, ou seja, a própria voz do Buell Quinn, e você vai ter a voz do narrador contando a sua autobiografia. Então você tem várias. É um quebra-cabeça, né? Por isso que eu desisti de ler há uns 10 anos atrás, que eu estava no curso de letras, então estava tanta coisa a fazer que eu falei, não, esse livro aqui vai dar um trabalho, e dá trabalho, né? Você tem que fazer um bom fichamento, tem que resgatar. E é bom você ler esse livro depois de você ler o Quarupi, ler o Maíra, né? Ler o Majestade do Xingu, para você conhecer o que ele está falando. Aqui ele fala dos índios de forma bem crua, né? Não tem nenhum romantismo, acabou o romantismo com os indígenas aqui, né? Então ele fala realmente como é que eles são, mostra a diferença, que eles não têm estado, mas tem relação de parentesco, tem os tabus do incesto, né? Quem pode transar com quem, essas coisas, tem tudo detalhado aqui. A questão do suicídio entre os indígenas, a questão deles matarem as crianças, então essa questão toda dos rituais, né, de iniciação, né, são terríveis. Os jovens, quando passam o ritual, são marcados, são cortados, né, com garras então assim, é um relato cru da vida dos povos indígenas, de como eles estão totalmente assim, em conflito entre os povos indígenas, né, as várias etnias, várias nações, por espaço físico para caça, para pesca, né, e ao mesmo tempo são cercados pelos brancos por todos os lados. Agora a gente está vendo as condições dos Yanomamis, né, no Roraima, cercado por garimpeiros, que também são pessoas pobres, né, os garimpeiros são pessoas pobres que estão vendendo esse minério para grandes empreendedores, né, que trabalham ali em altas esferas de poder também. Então sempre tem um pobre ali trabalhando o resto do chão e tem um rico pegando as pedras preciosas para ele, né? Então mostra que o branco está ali cercando esses povos originários. E o 9 Noites são esse contato que o Manuel Perna, né, que é um sertanejo, um cara do interior, e ele tem um certo distanciamento assim, com o estadunidense, que o estadunidense, né, fala um outro idioma, é uma outra cultura, né, estadunidense, outra cultura. Então ele tem assim uma certa, e aí custa ter uma amizade entre eles, né? E ele até acha que o Buell Quinn não teve essa amizade com ele, como ele teve interesse, né, com a pessoa. E é importante ter essa voz, né? Segundo os relatos dizem que é real mesmo essa pessoa, o Manuel Perna existiu. Não sabe se ele é mesmo engenheiro, se ele era um cara que cuidava dos cavalos lá, se era um barbeiro, não sabe exatamente o que ele fazia profissionalmente lá no interior, mas ele era aquela pessoa que estava ali. Quando a pessoa saía da aldeia, era a primeira presença de população branca, né, que eles encontravam, e ali eles conseguiam roupa, né, esses antropólogos, ao sair da aldeia, porque tem que atravessar rio, a barco, né, floresta, eles encontraram essas cidades dos brancos, ou seja, né, os brasileiros não indígenas, que tem essas pequenas cidades ao longo dos ribeirinhos, né, são cidades ribeirinhas, e lá, nesse local, nesse momento de transição, o Manuel Perna teve esses 9 noites de contato, de conversa mesmo, de saber as angústias do Buell Quinn, né? Então a questão é interessante, assim, é um quebra-cabeça, e você, leitor, que vai montando, né? Se não tem aquele narrador que sabe tudo, né? Se não tem aquele Balzac que vai te dar todas as informações, não tem nota rodapé. Então primeiro você faz ali uma lista dos personagens,
quem são os narradores. Você tem 2 narradores, você tem as cartas do antropólogo, né? Por que ele se matou? É uma das questões. Por que ele se matou? Ele já tinha uma angústia, ele já tinha uma doença infecciosa, ele adquiriu uma doença com os índios e não quis, né? Então fica esse ponto de interrogação, e essa estrutura narrativa não nos carece de início, porque se você tem vários relatos, você tem várias pessoas, várias vozes com quem ele correspondia, seja o falecido, né? Quem mandava essas cartas, né, para colegas antropólogos, para o pessoal de autoridades, e supõe-se que seja angústia mesmo de ver a condição dos indígenas, né? Então os povos originários em guerra entre si, abandonados pelo poder estatal, a dificuldade dos estudiosos relatarem a vida desses povos, né, para manter a permanência cultural, porque esses povos entram em extinção, né? Essa tribo mesmo dos Chumé, se tiver 50 pessoas, né, assim, eles são povos dispersos, as culturas se perdem, os idiomas se perdem, e a antropologia seria uma forma de manter relatos escritos, os estudos pormenorizados das suas linguagens, suas culturas, das suas tatuagens, né, dos seus cânticos, dos seus rituais funerários, né, dos seus casamentos, das suas relações de parentesco, que tudo isso a gente viu no Maíra, né? No Maíra mostra, lá na aldeia tem toda uma, você vai ser o xamã, você vai ser, né, o pajé, você vai ser o cacique, e ali tem a mulher que cuida dos partos, e como é que as crianças são iniciadas sexualmente, né? As crianças nunca sofrem violência direta do adulto de forma disciplinar, ou seja, não tem a surra, né? Ou seja, os adultos nessa tribo que não batem nas crianças de forma disciplinar. Então, só que eles fazem violência entre eles na questão de iniciação, por exemplo, quando tem um ritual de iniciação, de luta, né? Aí eles são tanto quanto violentos, é uma forma de extravasar a violência, ou quando eles estão com outras tribos, né? Então o fato de ter 2 narradores, ou seja, uma narrativa dentro da narrativa, é uma forma de confundir o leitor, realmente, porque você está tendo a história de quem está narrando, né? Ou seja, a história dele, autobiográfica, e ele está pesquisando de forma jornalística a vida de outra pessoa e por que essa pessoa faleceu lá no final dos anos 30. E aí você, para ajudar a montar essa história, que não tem um narrador que sabe tudo, você tem os relatos, as cartas, os depoimentos, e aí você vai montando, e assim, no final, assim, você vai saber mais sobre a antropologia, sobre os povos originários, sobre essa pessoa que está procurando o pai, né? Ou seja, a ideia do pai, ou seja, que ele estava, né? Que levou ele essas atividades de interior do Brasil, né? Como é que ele chegou lá? Então, a foto do autor nos seus 6 anos, essa foto ele tinha 6 anos. Inclusive outras capas, né? Outras capas mostram essa foto, né? Essa é uma outra capa do 9 Noites. Tem essa capa também, né? Não tem aqui essas edições, mas ele mostra esse, né? Considerando que o narrador que está fazendo a pesquisa jornalística, historiador, né? Ele, o Bernardo Carvalho, porque o narrador não tem nome na história, né? Então a gente identifica como uma autobiografia do próprio Bernardo Carvalho, que tem essas considerações, ou seja, ele esteve lá no interior do Brasil, né? Ele conheceu esses povos originários, né? Tem as fotos dele com os povos originários, né? E então ele usa essa questão, aqui tem a foto, né, do Brown Quinn, né, que foi um antropólogo, morreu com 27 anos, né, pra você ver. E, né, dá a impressão que ele tinha depressão mesmo, né, ele sofria de depressão, tinha um problema lá com a família, né, então tá essa questão de ele sofrer de depressão e essa vida deslocada, né, a profissão que ele escolheu, uma forma de sair da civilização, né? Então é interessante, mas não é um romance assim, só psicológico, não, ele é antropológico, né, historiográfico, mas sempre história, ficção, a memória, tudo embolado, né? A gente não sabe dizer em que ponto ele é totalmente histórico, em que ponto ele inventou muita coisa, né? Será que todas as pessoas que estão nesse romance existem mesmo? Você pode fazer uma pesquisa, né? Alguns antropólogos com certeza, Levi-Strauss com certeza, né? O próprio Brown existiu mesmo, né? Alguns desses cientistas antropólogos existem mesmo, tem as fotos aqui, só que tem alguns personagens, né? E a relação mesmo né, essas pesquisas que ele fez, né, todas as pessoas tudo que está escrito aqui foram as pesquisas que ele fez, ou ele teve que preencher lacunas com o que ele achou que era, né? Muitas vezes parece que ele está extrapolando as pesquisas que ele fez. Então, eu acho que foi por isso que aconteceu, e ele deixou a aldeia, né? E aí a aldeia, pelos relatos que ele tem, ele faz uma inferência de outras coisas, né? Então é isso, não tem como você chegar a um ponto, né?
final de é isso. Por quê? Porque não tem um narrador em terceira pessoa onisciente que sabe tudo, explica tudo, né? Ou seja, não vai te explicar. Não vai te explicar. Acho barato do livro justamente essas várias narrativas dentro da narrativa. Ok? Então fica a dica aí, 9 noites, né? Bernardo de Carvalho, prêmio em 2003. Então, vale a leitura. Um dos próximos livros agora, né? Vamos continuar falando do Érico Veríssimo e vamos falar também do Chico Buarque com o Leite Derramado, né? Então, os próximos livros de literatura brasileira. Ok? E mandem as suas dicas de leitura também, ok? Não se esqueçam disso aí. Obrigado pela atenção e vamos compartilhar.